Senhoras, senhores, jovens, internautas que nos assistem nesta oportunidade. É com grata satisfação que nos encontramos neste instante, na abertura deste congresso, com um tema tão importante que é o chamamento aos espíritas. 2000 anos depois da estada conosco do Cristo de Deus Jesus. Àquela época, após ele ter falado aos saduceus, esclarecido os fariseus, ao observarem aqueles esclarecimentos, se reuniram e, como sempre fizeram, procuraram testar o Cristo. E fizeram a ele a pergunta: qual o mandamento maior da lei? Jesus, serenamente, olhando-os, respondeu: amarás a Deus de todo o coração. Amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o sentimento. Este é o primeiro mandamento, o maior de todos. Entretanto, há um segundo mandamento, com o mesmo valor, com a mesma importância. Amai ao próximo como a si mesmo. Esta informação, pela primeira vez, a humanidade tomou conhecimento de uma forma mais prática de amar a Deus. Porque até então, como nos dias de hoje, ainda Deus para alguns é intangível. Não é nem compreensível e nem sequer entendido. Mas Jesus, sabedor da nossa infância espiritual, deu-nos a oportunidade de compreender um pouco mais e amar a Deus de uma maneira mais prática, colocando a própria criatura como referência. Porque para amar a Deus, a criatura precisa amar ao próximo. Mas para amar o próximo, ela precisa amar a si mesma, porque o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E nós não podemos amar alguém se nós não nos amamos. Naturalmente, é necessário que tenhamos a posse deste amor para poder oferecer. Porque ninguém oferece nada se não tem. E o Espírito Emmanuel nos faz uma diferença sobre deter e ter. Deter, todos nós detemos muitas coisas. Detemos o conhecimento, detemos a compreensão, mas para termos a necessidade de algo mais. Colocar em prática aquele conhecimento que antecede a prática, porque ninguém faz nada sem antes conhecer. E naquele momento Jesus nos convida a amar ao próximo. Mas a nossa pequenez, a nossa incipiência, a nossa ignorância restringiu o ensinamento. Porque o ensinamento é amar ao próximo e nós entendemos amar ao semelhante. Próximo é tudo aquilo que está perto de nós. E todos os reinos se encontram próximos a nós. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal. E alguns dizem de uma maneira hoje até jocosa, brincalhona, que há um outro reino, que é o reino mulheral, em virtude de que as mulheres hoje têm preponderância nestas atividades quando a sensibilidade ela é necessária para o entendimento das coisas do alto. Tanto que quando nós observamos o movimento espírita, entre os espíritas, o percentual maior é feminino.
Mas isto não significa que todos nós não tenhamos condições de deter e de ter a capacidade de poder colocar em prática este amor que Jesus nos ensinou. O amor necessita de vivência. E Jesus nos trouxe uma boa nova, por isso que os fariseus sempre o testavam. Colocavam em cilada, tentando prendê-lo quando necessário, porque eles não admitiam nenhuma ideia nova além daquela das quais eles aceitavam e eram doutores da lei. Mas Jesus sempre levou a cada um deles a verdade. Jamais temeu, mas esclareceu. E a verdade não exige nada, ela apenas transforma. Aquele que conhece a verdade e é tocado por ela jamais será o mesmo. E esta verdade de amar a Deus, desejando ao próximo aquilo que nós queremos para nós, é uma revolução íntima que quando nós compreendemos e desejamos ter, possuir este amor, nós precisamos, além do conhecer, nós precisamos também refletir e meditar. Mas não basta só isto. É preciso sentir e, além de sentir, aplicá-lo nas nossas vidas. Porque a mensagem de Jesus, a verdade que ele trouxe, os seus ensinamentos e o Evangelho, que é a Boa Nova, precisa ser conhecido, meditado, sentido, mas sobretudo vivido. E cada um de nós, diante desta revelação que o Cristo nos trouxe, nos comportamos ao longo dos milênios, às vezes afastados dela, esquecidos ou até abandonando este ensinamento. Porque quando nós observamos o Livro dos Espíritos, da pergunta 614 a 625, que culmina dizendo-nos que o modelo e guia da humanidade é Jesus, nós observamos na pergunta 614, quando o codificador faz este questionamento. A respeito das leis naturais, os imortais respondem de que as leis naturais são perenes, são leis divinas, e que a nossa infelicidade é porque nos afastamos destas leis. E mais tarde, vem confirmar que além do afastamento, nós nos esquecemos e abandonamos estas leis. As leis do Pai, as leis divinas, que quando nós as cumprimos, somos felizes. E naquele momento, quando Jesus nos convida a amar ao próximo para amarmos a Deus, ele abre para nós um leque, a oportunidade da vida de relação, aonde cada um de nós, neste progresso, saindo da simplicidade e da ignorância para a angelitude, para a pureza, perfectíveis. Necessitamos uns dos outros para crescermos, para nos apoiarmos mutuamente. E assim Jesus abre a oportunidade da caridade. Porque para amar ao próximo, nós precisamos primeiro ser caridoso conosco para nos amarmos. E quando colocamos em prática amar ao próximo, necessário se faz que tenhamos boa vontade indistintamente. Porque sem boa vontade, nós não poderemos amar alguém. Se desejamos seguir Jesus, é necessário a benevolência para com todos. É uma parte apenas da caridade, como Jesus nos ensinou. E se somos benevolentes, podemos exercitar a outra parte da caridade, a doçura, o indulgere, para com os defeitos dos outros, sem julgamento, observá-los
e verificar que cada um de nós somos capazes, diante da Boa Nova, de traçar o nosso destino de forma peculiar a cada um de nós. Daí respeitar o outro, porque uns estudam mais, outros estudam menos. Uns praticam mais, outros praticam menos. Uns entendem mais, outros entendem menos. E essa diversidade, esta característica, que no processo evolutivo cada um de nós traçamos o nosso caminho, e um caminho não é idêntico ao outro, estas diferenças, ao invés de separar-nos, ao contrário, ela nos une, ela nos fortalece, ela nos unifica, desde que possamos cumprir o ensinamento maior, o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas. Abriu-se a porta da caridade para aqueles que, tocados pela mensagem de Jesus e que desejam cumpri-la, praticá-la. E o tempo passou depois deste diálogo. E era Páscoa, o momento em que os discípulos com Jesus se encontravam já no final da tarde e, preocupados com a comemoração da Páscoa, pergunta para o mestre: Mestre, onde vamos comemorar a Páscoa? E Jesus destaca dois deles e dá-lhes uma informação: vai, e na cidade encontrarás um homem com um cântaro de água à cabeça, segue-o, e quando ele adentrar a casa do anfitrião, pergunta ao anfitrião onde o mestre comemorará a Páscoa, e ele indicará o salão, e ali nós comemoraremos. Eles estranharam, porque não era comum, não era normal, um homem com um cântaro de água à cabeça. A mulher, sim. Daí o próprio exemplo da samaritana ter ido pegar água à fonte. E assim eles vão, encontram o homem com o cântaro de água à cabeça, acompanham, dirigem-se à casa do anfitrião, que alguns dizem que era a casa de Marcos, mas na realidade é uma informação não muito precisa. Mas o Espírito Amélia Rodrigues nos diz que à época de Jesus tinham muitas pessoas que o admiravam a Boa Nova, mas não tinham coragem de declarar-se cristãos nem de segui-lo, mas se consideravam amigos de Jesus. E esta casa era de um destes amigos. E quando é anunciado, perguntado aonde ele iria comemorar a Páscoa, a alegria se fez naquele ambiente. O anfitrião preparou o melhor que pôde para aquela Páscoa inesquecível. Que quando o Cristo chega, todos nós conhecemos o fenômeno do lava-pés, mas aquela era a última Páscoa, porque o Cristo já sabia de todos os objetivos e de todas as intenções de um dos seus discípulos, de entregá-lo para que ele fosse assim crucificado. E naquele momento, quando ele prepara os discípulos para o que adviria com a sua ausência, para que eles pudessem enfrentar os desafios, ele então diz para os discípulos, no diálogo, aonde ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que se amassem mutuamente, como ele, Jesus, os amou. Realmente é um novo mandamento. O leitor não muito atento pode até achar que este mandamento é semelhante à lei áurea, o mandamento maior. Mas não. A referência do mandamento maior para nós somos nós mesmos, as criaturas. E quando praticamos o amar ao próximo,
Este ato ele é tão interessante que não precisa de gratidão. A gratidão é o nosso próprio ato de amar ao próximo. A satisfação que nos traz, a alegria íntima do dever cumprido, de auxiliar aquele que necessita algo e que nós poderemos contribuir no auxílio à sua necessidade. Mas agora o novo mandamento, a referência mudou. A referência é Ele, Jesus, o Espírito puro, aquele que vivenciou o amor como jamais a humanidade conheceu. Antes dele, falava-se de amor, exemplificava-se o amor, mas nunca o amor foi exemplificado na face da terra como foi feito pelo testemunho do Cristo. É um amor vivo, a ponto de denominá-lo o amor ainda não amado. Foi um momento em que a terra teve que se preparar para recebê-lo. E ele, entre nós, deu o exemplo vivo do amor. E quando lembramos daquelas perguntas 614 a 625, quando os imortais dizem que nós esquecemos, abandonamos, afastamo-nos das leis divinas, lembramos que Jesus, sendo o modelo e o guia, chegou até nós para trazer as verdades divinas, para que nós pudéssemos, através do testemunho, do seu exemplo, jamais esquecê-las. Porque Jesus, se hoje, 2000 anos depois, nós lembramos dele, é pelo seu testemunho. Porque tudo aquilo que ele nos trouxe foi a revelação das leis do Pai. Tanto que nos primeiros diálogos que ele teve com seus discípulos, foi convocá-los e convidá-los à fidelidade a Deus, para que jamais faltasse nas suas vidas esta fidelidade. Porque ele vinha trazer um reino que não era deste mundo. E a fidelidade a Deus exige de nós humildade. Humildade para que nós estejamos diante de suas leis submissos, porque são elas que nos conduzem, quando bem praticadas, à felicidade tão desejada por nós. Se hoje não somos felizes, é porque a nossa rebeldia nos conduziu a nos afastarmos dela. E este afastamento foi feito de maneira livre. Uma escolha, como todos nós fazemos, já que a vida é feita de escolhas. E infelizmente as nossas escolhas não foram pautadas nas leis do Pai. Entretanto, as responsabilidades das escolhas, elas são obrigatórias nas suas colheitas. E nós, em cada vilegiatura, em cada oportunidade que o Pai nos dá, de vestirmos uma vestimenta de carne, para vivermos durante um período, pode ser de segundos a centenas de anos, não interessa, mas aquele período que é necessário a cada um de nós, é mais uma oportunidade de nós fazermos escolhas e de colhermos obrigatoriamente aquilo que escolhemos no passado. Se escolhemos bem e praticamos o bem, naturalmente nós desfrutaremos o bem. Mas nós poderíamos perguntar, e o que é o bem? Vamos lembrar de Kardec. Esta mesma pergunta ele fez aos imortais. E eles responderam que o bem é tudo aquilo que se faz em conformidade com as leis divinas. Se nós estamos sendo obedientes às leis divinas, é porque nós estamos resignados. A nossa razão aceita-as, porque nós as compreendemos. E o nosso coração também aceita, porque nós nos resignamos.
e diante das oportunidades, dos desafios, quando nos sentimos fracos, lembremos daquele novo mandamento. Porque a nossa referência, ainda pela nossa fraqueza, não é capaz, às vezes, pela fraqueza moral, de suplantar a dificuldade, apesar de todos nós estarmos diante daquilo que somos capazes de suplantar. Mas, se vacilarmos, lembremos do novo mandamento, dele e dos seus exemplos, para que através disto nós nos fortaleçamos e possamos prosseguir no exercício deste amor, tão desejado por cada um de nós e tão esperado pelo Cristo pacientemente. Mas, depois de estar conosco exemplificando o amor, nós observamos que depois de estar conosco no plano material, a humanidade continuou a perseguir aqueles que o seguiam, os denominados cristãos, os homens da Casa do Caminho, mais tarde cristãos, graças a Lucas, que assim denominou, e foram perseguidos aqueles poucos, inicialmente. E esta perseguição cada vez mais aumentava, mas havia um aparente contraditório, porque quanto mais perseguidos eram os cristãos, mais eles aumentavam. E durante os 313 anos da nossa era, a pureza, a pulcritude da sua mensagem permaneceu entre nós. Até quando Constantino, no dia 13 de junho de 313, tomou um ato que aparentemente foi bom para os cristãos. Estavam livres para poderem professar a sua crença. Não seriam mais mortos. Entretanto, daí por diante, a história nos mostra e nos conta que aquela pureza do Evangelho, ela foi perdida. Porque a partir daquele instante foram inseridos na sua doutrina os interesses próprios, o interesse do Estado, os interesses políticos, os mitos pagãos, que à época eram utilizados de forma tão natural. Porque nós não encontramos no Evangelho, em momento nenhum, para se orar, especialmente as mulheres, a necessidade de se colocar um véu ou um pano à cabeça. Ele foi batizado para cumprir a lei, e o seu batismo foi diferente. Não foi igual aos demais. Porque os demais, para serem batizados, chegavam conscritos. É como se fosse uma terapia em grupo, aonde se dizia tudo que se desejava no sentido da ausência do bem não praticado. E as pessoas falavam, fiz isso de errado, fiz aquilo, e colocava todas estas mazelas à vista pública. E depois, João apenas praticava um ato. Mergulhava o rio, como se o purificasse, na realidade já estavam purificados pelo simples fato de em público declarar os erros que haviam cometidos. E depois saíam conscritos, com a consciência tranquila, porque a sociedade já os conhecia e eles já estavam arrependidos dos atos feitos. Mas Jesus foi diferente. Jesus, naquela manhã, ao se aproximar, João, que já estava anunciando ele há algum tempo, e dizia que não era capaz nem de atar as suas sandálias, ao observá-lo, o mestre chega e solicita a ele que o batizasse. E um diálogo ali é entabulado, onde ele diz, não sou capaz. Tu que tens que me batizar. E o Cristo solicita a ele que cumpra as Escrituras como previsto. E o batiza. Mergulhando no rio ou colocando a água na sua cabeça. Mas um fenômeno surge, diferente dos outros que jamais havia acontecido. Um símbolo que era o símbolo da paz, a pomba. E uma voz suave,
que o indica como filho dileto, que estava ali como Messias. E Jesus, como não tinha nada para expor de mazelas, assim não o fez. Aproximou-se e pediu para ser batizado. E nem tão pouco saiu conscrito, preocupado, e saiu normalmente para iniciar a sua vida pública. E assim o cristianismo, a partir do ano 313, passou a admitir hábitos não condizentes com a pureza doutrinária que o Evangelho nos trazia. Mas Jesus, sabendo de tudo isto, prometeu aos seus discípulos de que mandaria um paracleto, um consolador, um advogado, como queiram, e iria pedir ao Pai para que ele chegasse no momento correto, no momento certo. E nós observamos que quase 2000 anos depois, no momento em que a humanidade, a ciência, a tecnologia, raciocinava simplesmente com um aspecto, o aspecto material, chegando ao ápice do materialismo no século XIX. E assim chega a doutrina espírita, depois de um trabalho hercúleo, cansativo, se assim podemos dizer, do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde, ao denominar-se Allan Kardec, nós hoje na intimidade podemos dizer o nosso Allan Kardec. Depois desse trabalho hercúleo, e a doutrina espírita surge como o sol no amanhecer de uma nova era, trazendo novas notícias, trazendo o Evangelho, são boas novas. E Evangelho significa notícias novas. Num ambiente onde a ciência estava no seu estado da arte. E a doutrina espírita chega condizente com as ciências, e muito mais além do que elas, porque hoje, 160 anos depois, nós podemos assim comprovar. E condizente também com o pensamento contemporâneo da época. E surge de uma forma até burlesca, no báratro deste século, no abismo em que a humanidade estava caminhando para o materialismo, reduzindo tudo no universo à matéria. Surge, então, a doutrina espírita de uma forma burlesca, com as mesas girantes, que servia de curiosidade àqueles que nos palcos dos teatros iam observar aqueles fenômenos, como se estivesse aguardando os homens sérios, aqueles que buscam a verdade, aqueles que estavam perquirindo, procurando saber algo mais, até que naquele maio, na última terça-feira do ano de 1855, o professor Rivail frequenta a casa da senhora Plena Maison para observar aquele fenômeno. E a partir daí, ao observar, ele começou a ocupar-se sobre o fato. E a sua ocupação resultou no maior arcabouço filosófico que a humanidade ainda desconhece e que já está há 160 anos à disposição dos espíritas e também de toda a humanidade. Porque o livro não é dos espíritas, é dos espíritos. E espíritos somos todos nós, filhos do Pai. Daí, quando o ensinamento maior de amar o próximo, é porque nós começamos naquele momento a ter as informações que depois vieram ser mais esclarecidas. Porque neste livro nós vamos encontrar, pela primeira vez, pelo menos para a minha concepção, o Pai e o Filho. Só que o Filho à semelhança do Criador. Porque a primeira pergunta, como todos nós sabemos, que é Deus, nos fala da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Não há imagem.
ao entendimento. É a causa primeira. É a inteligência suprema. E depois, quando o codificador pergunta e coloca na 23, que é espírito? O princípio inteligente, para mim, me satisfiz. Porque a imagem do Deus antropomórfico foi o inverso. Por não termos condições de ver, ou compreender, ou entender o Criador, já que a criatura é a semelhança, partimos do conhecido para o desconhecido. Mas são boas novas. São notícias novas quase 2000 anos depois, como ele prometeu para nos consolar. E assim o codificador, no seu trabalho árduo, colocou como sendo o seu trabalho a descoberta de uma nova ciência. Uma ciência até então não conhecida pela humanidade, apesar dela ser natural, e já estar conosco desde os primeiros instantes em que o princípio inteligente se faz presente na face da Terra. E a partir daí, ele diz que é uma ciência nova. É uma ciência que, ao mesmo tempo, é uma ciência de observação. E é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, vem tratar da relação entre os encarnados e os desencarnados. Entre nós, os espíritos, porque estamos numa vilegiatura, e aqueles que estão numa dimensão espiritual. E a relação entre estas dimensões, esta ciência vem esclarecer. E como doutrina filosófica, ela consiste nas consequências, ou seja, em todas as consequências morais decorrentes destas relações. E nos revela o Livro dos Espíritos uma trindade universal. No universo, existem dois princípios: o princípio material e o princípio espiritual. Antes e acima deste, o Criador, Deus. Ora, o que não é espírito é matéria. E a matéria se apresenta em situações diversas, dependendo da dimensão em que se encontra. E vem nos revelar da outras boas notícias, matando naquele instante o materialismo, mas dizendo que no universo não só existe matéria. No universo existe estes dois princípios e, acima de tudo, o seu Criador. E quando assim revela, faz-nos entender melhor o apoio que existe entre essas duas ciências. A ciência que trata do princípio material, finita, mas serve de apoio à ciência que trata do espírito. Daí ser uma ciência nova, que Kardec nos traz e resgata na sua pureza primitiva as lições do Evangelho, porque ela é consoladora. É o Consolador prometido, fazendo-nos com que nos dias de hoje possamos entendê-la à luz da ciência, à luz da filosofia e, ao mesmo tempo, nos seus aspectos éticos morais, que nos faz religar ao Pai. Dos três é o único que faz com que nós possamos progredir. Porque a ciência, como filosofia, ela amplia o nosso conhecimento, faz-nos entender melhor os porquês. A ciência, por si só, faz-nos também entender os mecanismos que existem nos fenômenos naturais. Mas os aspectos éticos morais são aqueles que nós, ao exercitarmos, através da prática do amor, através da caridade, que é o amor em ação, faz-nos crescer, faz-nos dar passos avante, faz-nos retornar ao caminho, como ele nos convidou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vai ao Pai senão por mim. Estamos assim há 160 anos, diante desta boa nova, que foi estruturada de uma forma sábia, de uma forma, podemos dizer, didática para o nosso entendimento, já que no primeiro capítulo da estrutura do Livro dos Espíritos, o codificador fala das causas primárias, falando sobre o Criador, sobre Deus, falando sobre a matéria, o espírito, o princípio vital, ampliando-nos o entendimento a respeito do Criador. E quando parte, na segunda parte do livro, fala-nos da vida espiritual, da vida do espírito. Então, se um dia quem vos fala desencarnar, e alguém perguntar, onde é que está o senhor Godinho? Vocês provavelmente irão responder, não sei. É certo. Mas poderá responder de maneira mais exata. Como espírita, diante desse conhecimento, ou ele está no plano espiritual, ou ele está encarnado. Ou ele está em processo de encarnação, ou está em processo desencarnatório. Ou está no plano espiritual influenciando o material, ou vice-versa. É uma resposta que nos faz entender melhor a nossa condição de espíritos imortais, dando-nos a esperança de que a vida, ela continua. Como Jesus veio nos trazer a esperança, a alegria, o júbilo, para que jamais vacilássemos. Porque a certeza, a confiança no Pai, em Deus, nos fortalece, nos alegra. E neste instante em que ele volta, 2000 anos, nos relembra os ensinamentos com o advento do Espírito de verdade, como acabamos de ouvir antes da nossa fala no teatro. Aqueles que aqui representavam e depois as pessoas que nos anunciaram. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Porque o mandamento já foi dado. Instruí-vos. O segundo. E aí, como espírita, nos perguntamos: estamos nos amando? Estamos nos instruindo? É uma questão. Porque se a doutrina espírita é o evangelho do Cristo redivivo, resgatado na sua primitiva pureza, nós devemos lembrar o espírito Alcione, no livro Renúncia, quando visitando um lar que estava praticando o evangelho no lar, e ela ouve e observa e vê como estavam praticando, diz assim: nós também estudamos o evangelho do Cristo. E diz como é que ela estudava o evangelho. E ela diz assim: o evangelho do Cristo tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Nós estudamos versículo a versículo. E às vezes no versículo nós demoramos meses estudando, pela profundidade das palavras, pelo entendimento, pelas zonas de compreensão daqueles que ali se encontram. Porque, como Jesus falou, são palavras de vida eterna. E palavras de vida eterna são divinas. Porque são verdades, provém do Pai. E Ele apenas veio relembrar-nos aquilo que está na nossa consciência, escrito e que nós esquecemos, abandonamos, fugimos. E fizemos a escolha de percorrer este caminho de moto próprio, sem nenhuma referência a não ser a nossa. Consequência disto, o sofrimento. Melhor dizendo, a dor. Porque o sofrimento não necessariamente passa-se por ele. Porque quando a dor nos chega, cobrança obrigatória dos equívocos cometidos,
Se nós compreendemos a lei divina, somos obedientes a ela e somos resignados, não temos sofrimento. Chico teve muitas dores. Seus órgãos passaram por dores, mas ele nos demonstrou de que ele não sofreu. Porque as dores, ele dizia que era presente que o Pai havia lhe concedido para o seu crescimento intelecto-moral. Então não havia sofrimento, havia o entendimento. Mas quando nós não compreendemos as leis divinas, a dor, nós aí passamos a sofrer por incompreensão. E quando nós não sofremos, nós ajudamos a amenizá-la. Porque o objetivo da dor é educação, é educativo. Não é fazermos sofrer. É para que nós nos eduquemos diante da dor que bate à porta, para que nós possamos assim crescer. O ex-presidente da FEB, já desencarnado, diante de um companheiro, trabalhador da FEB, conhecido dele, e que desencarnou há 1 ano e pouco atrás, passando por um câncer atroz, rápido. Em um determinado momento, este companheiro faz uma escrita para o amigo. E na escrita ele diz assim: querido amigo, a dor, não esqueça. A dor é para o espírito a oportunidade do aprendizado. Mas, sobretudo, lembre-se que quando o corpo dilacera de dor, é porque o espírito está se purificando. E o corpo é o depósito, como se for uma esponja, das impurezas que o espírito vai cada vez mais se depurando e vai depositando no corpo. E nós que estamos encarnados verificamos o corpo, a dor, o sofrimento, mas é a libertação do espírito, que no momento certo, quando está pronto, ele retoma o plano espiritual com maior leveza. É o óbvio, como espírita nós sabíamos, mas o seu linguajar, a forma de colocar, tranquilizou a quem teve a oportunidade de receber a psicografia, de ouvir naquele instante, mas quando entregue ao amigo, nós observamos o bem que fez aquele que ouviu, uma palavra de conforto de outro que já havia antecedido no plano espiritual. Isto é amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus já nos ensinou o que a humanidade hoje está buscando: a ecologia, deixar a terra melhor, tratar dos animais, das plantas, dos minerais. Se nós amamos a Deus, nós devemos amar a todas as criaturas. E o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, são todos criaturas do Pai. E é dever nosso, porque como espíritos imortais, conscientes desta realidade, obedientes à lei do Pai, temos deveres. Aquele dever que está no Evangelho. O dever para consigo mesmo, o dever para com o próximo e o dever para com o próprio Pai. E é este dever que nos faz mais conscientes diante das demais criaturas que estão conosco. Quando isso nos toca profundamente, nós passamos a mudar. Por isto que a verdade não exige, ela apenas nos modifica. Porque a partir deste entendimento eu comecei a entender e a aceitar aquelas criaturas destes reinos, especificamente do reino animal, que o meu interior rejeitava, porque era assim, era assado. Mas depois, compreendendo que são criaturas como nós, filhos do Pai, se aí estão, têm uma finalidade, passei a mudar o meu comportamento, aceitando-as inicialmente,
até o dia que irei amá-las, como fez João, o discípulo amado, em Patmos. Quando orava, a natureza parava. O vento ficava suave. Aqueles soldados que tomavam conta dele paravam para observá-lo, observar a natureza, quando ele orava. Mais tarde, 1.100 anos depois, a misericórdia do Pai concede o retornar, como Francisco de Assis, irmã Sol, irmã Lua, que consegue dominar um lobo feroz, conversando com ele, como se estivesse conversando com um rei nominal, mas era uma criatura. Te entendo, meu irmão, você está com fome, não encontra comida, e vai buscar nos locais onde existe, nos quintais da casa, atacando as pessoas. E o lobo feroz, naquele instante, começa a ruivar, e depois vai se acalmando, e conta-nos a sua biografia, que de repente volta a ele com um lobo assolado que jamais o deixou, onde ele tratou amando. Irmã Sol, irmã Lua, irmã Terra, é o amor às criaturas. É amar ao próximo, este é amor a Deus. Nós estamos no caminho de amar a Deus, porque não somos capazes ainda de amar todas as criaturas. Temos medo, temos geriza, não gostamos, é peçonhento, é assim, é assado. Mas é um processo que nós devemos perseguir, para que cada vez mais este amor divino, o amor do Cristo, vá penetrando em nós, célula a célula, átomo a átomo, para que um dia nós possamos viver este amor, depois da disciplina que antecede a espontaneidade que teremos no futuro. É necessário a disciplina, é necessário o esforço, mas o esforço nem tanto, porque os espíritos imortais nos disseram: é preciso mais força de vontade do que esforço. E vontade é intenção mais ação. E há um ditado popular que diz que o mundo está cheio de intenção, porque realmente falta ação. Planejamos, desejamos fazer, mas não agimos. E quando a intenção tem a ação, é a vontade se fazendo. E quando a vontade se faz, nós impregnamos a nós mesmos aquilo que nos faz melhorar, o respeito ao próximo. Porque para amar ao próximo precisamos respeitá-lo como são. E aí eu pergunto pela segunda vez: espíritas, amai-vos. Nós estamos nos amando? Será que no trabalho que estamos realizando, nas casas com as quais nós nos compromissamos antes do próprio nascimento, porque não é por acaso que nos encontramos neste trabalho esparso em cada local, alguns de nós, mas que no todo dar aquilo que nós denominamos os espíritas, o movimento espírita. Será que nós estamos nos amando como Jesus nos recomendou? Será que nós estamos estudando, instruindo-nos como ele nos recomendou? Já é do conhecimento de todos nós que nestes dias de desafio, aqueles espíritos, irmãos nossos, ainda equivocados no plano espiritual, estão estudando profundamente a doutrina espírita. Não para ajudar o Cristo no processo de regeneração, mas para nos conhecer. Porque eles se dizem nossos inimigos. E todos nós provavelmente temos inimigos. Nós é que não devemos ser inimigo de ninguém. Porque o amar ao próximo, ele só é verdadeiro quando nós amamos o inimigo. Por isso que Jesus recomendou que vale a pena amar a quem vos ama. Tem que amar a quem não nos ama. E amar a quem não nos ama é ter júbilo com o seu êxito, é perdoá-lo,
é entender a zona de compreensão que ainda tem. Porque se alguém tiver que exigir mais, vai exigir daquele que já tem mais conhecimento das leis divinas. E os cristãos, os espíritas, têm conhecimento destas leis. Por isto que o codificador, quando classifica os espíritas, ele diz assim, aos espíritas, que são os pesquisadores, há aqueles espíritas que são imperfeitos, porque apenas verificam a teoria e fica por aí. Há aquele espírito que é o exaltado, esse presta mais desserviço do que serviço, porque a sua exaltação leva a trazer problemas para a própria doutrina e para si mesmo. Mas quando ele fala do espírita verdadeiro, ele diz o espírita cristão, o espírita verdadeiro. E depois, lá no livro dos Médiuns, ele diz que a bandeira que ele levantou foi do espiritismo cristão e humanitário. E convida a todas as instituições a levantarem esta bandeira. Nós, então, como espíritas, devemos estudar, sim, a doutrina espírita profundamente nos dias de hoje. Para que nós possamos, assim, diante daqueles que estudam não com o objetivo de ajudar o Cristo na regeneração, mas para nos conhecer, para formar o laboratório mais necessário que nós precisamos para o testemunho, porque o holocausto dos primeiros cristãos, aqueles da primeira hora, era apenas denominar-se cristão e o problema era resolvido em seguida. Porque seus corpos eram dilacerados, eram comidos pelos leões, eram queimados. E o holocausto dos trabalhadores da última hora, a humanidade evoluiu, a justiça dos homens. Imaginemos nós, alguém perguntar para nós, és cristão? Sim, e passarmos 6 meses preso. Será que nós responderíamos assim? És cristão? Sim. Talvez pensássemos. Será que vale a pena responder sim ou não? 6 meses? É porque ainda não temos essa condição que tinham os trabalhadores da primeira hora. Mas não estamos isentos de holocausto. O nosso holocausto é diferente. O nosso holocausto é do testemunho. É o holocausto de aplicar as ideias espíritas, como o codificador colocou lá na conclusão do Livro dos Espíritos, o item 5, Romano. Que as ideias espíritas têm 3 momentos. O da curiosidade, o primeiro, o das reflexões, da instrução, do entendimento, que era do estudo, o segundo, e o terceiro, a aplicação dessas ideias. E ele continua dizendo que o primeiro momento já tinha passado, porque a curiosidade era dos fenômenos, das mesas. Observou o fenômeno, a curiosidade ficou morta. E ele diz que o segundo momento é o que ele vivia há 160 anos atrás. Hoje, temos a convicção que nós, espíritas, devemos nos amar mutuamente porque necessitamos aplicar as ideias espíritas em nossas vidas, exemplificando-as. Primeiramente, entre nós nos amando mutuamente, porque estes espíritos que estão estudando profundamente a doutrina espírita, hoje, eles veem com tanta clareza, não mais como os ditos obsessores, que não são e nunca foram. Eles influenciam nas nossas vidas porque nós damos oportunidade para as influências. Mas eles chegam dizendo, estou aqui para fazer um laboratório. Eu quero ver se você é cristão, se aquilo que você fala para o outro você realmente pratica. Eu vou apenas fazer parte de um laboratório. Vou levar até o extremo para verificar se realmente você segue o Cristo. E aí nós devemos estar muito atentos, mais atentos do que antes. Por isso que a palavra de ordem nos dias de hoje é discernimento. Discernimento é o bom senso que o codificador usou
para que nós possamos, assim, discernir bem e fazer boas escolhas. Porque se somos trabalhadores da última hora, é sinal que ela acaba e vem a primeira hora de outro momento. Se é outro momento, nós devemos ter condições, afinidade com este outro momento. Se neste momento, que é o da última hora, nós exercitarmos e continuarmos com os mesmos equívocos do passado, plantando provas e expiações, é natural que nós, encarnados hoje, ao desencarnarmos, no planejamento das próximas encarnações, a Terra certamente já estará na regeneração. E se nós somos espíritos que plantamos provas e expiações e colhemos provas e expiações, naturalmente nós vamos para o habitat adequado. Mas se plantarmos regeneração, certamente poderemos herdar a regeneração, porque a colheita obrigatória é regenerativa. É a regeneração. É algo que nós espíritas devemos pensar nos dias de hoje, com a seriedade devida. Não dá mais para deixar para depois. Estamos diante de uma encruzilhada e temos que escolher um caminho. E alguém pode dizer, mas isso é muito difícil. Para quem não conhece o Cristo, é difícil. Mas para quem conhece, o único caminho é o dele. E dentre os demais, é escolher o dele. E prosseguir em frente. E por isto que nós precisamos testemunhar. Para a nossa própria evolução, para o nosso próprio júbilo, o nosso próprio deleite, a nossa própria alegria, de amar ao próximo como a nós mesmos. E se perseverarmos até o fim, estes que estão propiciando um laboratório adequado para nós, irão dizer assim, vale a pena ser cristão. Porque fiz de tudo. E eles resistiram. Se nós não resistirmos, provavelmente, eles dirão, realmente, não vale a pena seguir o Cristo. E nós vamos com ele. Se nós persistirmos, eles irão dizer, vale a pena, e talvez eles fiquem conosco. São momentos de muita responsabilidade, que nós espíritas temos que ter esta consciência, para que o amor recomendado por Jesus, como o primeiro ensinamento, seja vivenciado por nós. E que busquemos no cristianismo, na doutrina espírita, a instrução devida e adequada. Porque o próprio Cristo nos fala, e o Espírito de verdade, lá no Evangelho, no advento do Espírito de verdade, ele diz que as verdades estão no cristianismo. Os equívocos, os erros que aí se encontrarem, é de origem humana. Porque as verdades, elas são puras, são divinas. É como se fosse uma pérola, um diamante, que aonde estiver ele não se modifica. Ao contrário, modifica o ambiente, porque traz luz, ilumina, esclarece. E nós estamos todos sendo convidados a nos amar e a nos instruir. Que pensemos nisto, queridos irmãos. Mas que não só pensemos. Que procuremos meditar. Mas também que não fique só na meditação. Que saiamos do cognitivo e coloquemos isso no coração para sentirmos. E o sentimento só vem quando o amor está em ação, que é a caridade. Olhar o outro indistintamente, ajudá-lo quando necessário. Se necessário o pão material, façamos a filantropia. Mas esta necessita do recurso financeiro. E a verdadeira caridade todos poderão praticar, que é a caridade moral. Que nós possamos, assim, com os nossos pensamentos vigiados, colaborarmos com aquilo que chamamos de psicosfera. A psicosfera de nosso lar.
a psicosfera do nosso trabalho, a psicosfera da via pública, a psicosfera da casa espírita. Porque os nossos pensamentos, eles se afinizam automaticamente com os pensamentos idênticos por afinidade. E nós somos responsáveis por eles. Temos consciência. Então a nossa vigilância tem que ser redobrada, para que sejamos aqueles que tenhamos condições de dar um contraponto nesses dias ditos difíceis, dias ditos como sendo aqueles que nos levam à depressão, que nos levam a momentos de pessimismo, de dúvidas, de falta de esperança. E eu tinha um amigo que me dizia: a esperança é uma bela companheira de viagem, que jamais devemos perdê-la. E a doutrina espírita vem nos ajudar a passar por esses momentos com esta compreensão, ajudando-nos mutuamente e ajudando também ao Cristo no momento que Ele deseja que a humanidade se regenere e cada um de nós, no autodescobrimento, nos regeneramos. Porque fazemos parte da humanidade. E em assim sendo, se nós nos regeneramos, a humanidade se regenera. Que possamos, nestes dias, que aqui passaremos, poucos, mas significativos. Não temos ideia do que o plano espiritual aproveitará dos nossos pensamentos. Dos momentos que estaremos todos reunidos, unificados num pensamento só. Falar de Jesus, do Evangelho, do amor. E que poderemos dizer em 7 bilhões e quase meio milhões de espíritos encarnados, nós somos insignificantes. Alguém pode dizer, são pensamentos, migalhas, sim. Mas não devemos esquecer que foi com as migalhas de pão, com as migalhas de peixe, que Ele as multiplicou e alimentou fisicamente a todos que ali se encontravam. Este poder continua com Ele. As nossas migalhas nesta semana poderão ser aproveitadas e serão pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos que nos acompanham, que estarão conosco, multiplicando-as para beneficiar a nós, a cidade, ao Estado, ao nosso país, ao continente americano, expandindo-se além oceanos, pelos demais continentes, envolvendo toda a Terra num clima de paz. É possível, desde que nós assim desejemos, desde que nós assim coloquemos o nosso sentimento à disposição destes amigos espirituais que nos assistem a partir deste instante. Que Jesus continue a nos abençoar, que possamos fazer as reflexões mais adequadas. Nos esforcemos sim para domar as más inclinações, mas que a nossa vontade, ela seja forte, ela seja persistente, para que nós nos sintamos discípulos do Cristo. Porque para ser assim considerado, devemos nos amar mutuamente, como Ele recomendou. Que tenhamos muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.